Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendeu uma grande fogueira. Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapaste escapando do mar. A justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar são alguns pontos que isso nós vivemos no nosso dia a dia, que é para nós vigiarmos, ficarmos atentos. O primeiro está aqui, ó. E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Esse é um dos primeiros pontos. Você vê que às vezes você é tratado bem em determinado lugar, as pessoas procuram te hospedar bem, as pessoas procuram te tratar bem, até mesmo você vai na igreja, as pessoas te tratam bem e assim vai. Só que muitas das vezes nós temos que entender algo, que nós não temos que deixar levar pela emoção. Nós estamos sendo tratados bem, mas nós temos que estar sempre confiantes na presença do Senhor, sempre confiando no Senhor, sempre atento para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque como nós sabemos que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade, principados, ossos espirituais da maldade. Em resumo, nós estamos vivendo aquele que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, desceu nas águas do batismo, ele está vivendo uma batalha espiritual. Por quê? Porque o diabo ele não quer perder a nossa alma. Ele constantemente vai ficar brigando para que nós possamos negar a Cristo, se enfraquecer e voltar para a escravidão que outrora nós éramos escravos dele. E aqui o Senhor nos mostra que você vê como Paulo teve aquele acidente no mar, foram recebidos pelos bárbaros, pelos cidadãos daquela cidade, com boa humanidade, né? Quando ele colocou não pouca humanidade, ou seja, com não pouco, eles tentaram fazer de tudo para agradar. Só que o diabo ele é astuto, o diabo quer tirar a tua paz, quer tirar a minha paz. Quando nós achamos que está tudo bem, daqui a pouco se levanta algo contra a nossa vida para tirar a nossa fé, para tirar nosso foco da presença do Senhor, nos abalar. Mas se nós deixarmos se envolver por isso, o diabo vem e nos derruba. Que aqui é um outro ponto aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. Você vê, estava ali tudo tranquilo, quando Paulo foi colocar a madeira que ele conseguiu ali, ele foi colocar mais madeira na fogueira, uma víbora mordeu ele. E aqui o Senhor mostra que não importa quem está ao seu redor, não importa se se as pessoas estão ao seu redor te tratam bem, se você está vivendo uma vida boa, se você está contemplando as promessas do Senhor, vivendo as promessas dele, uma hora ou outra o diabo vem para te atacar, para tirar o teu foco, para tirar a tua paz. Então fique atento.
Fique atento, não esmoreça a sua fé. No momento de paz, no momento de tranquilidade, é o momento que você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia, jejuar mais, para se fortalecer cada vez mais. Por quê? Porque quando vier os dias maus, você vai estar cheio de fé, cheio de autoridade. E quando começar a se levantar, você vai estar tranquilo e vai agir a tua fé. Como Paulo aqui mesmo fez aqui, ó. E uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E aqui você vê só aqui, ó. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurado na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. O que quer dizer isso? Que você vê, quando eles trataram bem Paulo, mas viram que a serpente, a víbora foi e mordeu ele, logo eles foram julgando. E assim é a sua vida, assim é a minha vida. Quando nós estamos bem, as pessoas vêm e julgam. Ah, como você conseguiu isso? Como você conseguiu aquilo? Poxa, você estava assim, você estava assado. Como foi isso? Ah, se você saiu porque você roubou ou porque você enganou alguém. Quando as pessoas veem a vitória na sua vida, a grande maioria não se conforma. Aquela mesma que está tratando bem, quando vê algo que comete contra a sua vida, quer se levantar contra a sua vida, eles vão logo que começam a te julgar, a te criticar. E é por isso que o Senhor está nos ensinando essa palavra, que nós temos que permanecer firme na presença dEle, buscar a presença dEle, que quando se levantar algo, nós estarmos na presença, na serenidade, na fé e na confiança. Porque aqui você vê aqui, ó, a reação de Paulo quando a serpente mordeu ele, ó. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Você vê que Paulo não ficou desesperado, ai, mordeu uma cobra, uma serpente, não. Por quê? Porque ele tinha certeza da palavra dentro dele. E essa certeza da palavra você e eu temos que ter todo dia. Hoje é um novo dia, uma nova história o Senhor tem para nós. Nós temos que viver ela, não importa a luta que se levantar. O que importa é que nós temos que estar preparados. O Paulo estava preparado. Por que Paulo não se desesperou? Porque ele sabia daquela promessa que Jesus disse em Marcos 16, 17. Que ele diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão a mão, falarão novas línguas, em meu nome beberão bebida mortífera e nada lhe acontecerá. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, você vê que Paulo ele tinha certeza do chamado dele. Ele tinha a convicção de que Jesus o escolheu. E assim você tem que ter essa mesma fé, essa mesma convicção. Por quê? Porque quando se levanta o mal, você não se abala. Olha como que está a sua vida hoje. Você está triste, está angustiado, está deprimido, não sabe o que fazer, porque já começou a se levantar algo contra a sua vida. Isso está começando a tomar conta do teu coração, o desespero, o medo, a angústia, a tristeza. É essa que é o ponto fraco da nossa carne. E o diabo sabe muitas vezes disso. Por quê? Porque ele sabe quando você estiver triste, angustiado, com medo, você não vai usar a fé, você não vai usar a confiança que Jesus Cristo te escolheu. E aqui hoje o Senhor está te mostrando que Paulo, por mais que aquelas pessoas receberam bem, quando ele foi mordido pela víbora, aquelas mesmas pessoas que receberam bem já começaram a criticar, começaram a julgar. E Paulo não perdeu nada, não perdeu a postura, não perdeu a confiança, a tranquilidade. Ele pegou e jogou o quê? A víbora no fogo, na tranquilidade. E assim o Senhor está falando para ti. A luta que está se levantando contra ti, fica firme, confia no Senhor. Não fica olhando para a circunstância. Não fica olhando para a circunstância. Confia no Senhor. Viva a vida na plenitude da glória do Senhor. Continue louvando, continue glorificando a Deus. Continue com alegria, como nada tivesse acontecido. Por quê? Porque você entregou na mão do Senhor e confiou nele.
As pessoas vão estar julgando, as pessoas vão estar continuando falando. Não se envolva nisso. Como aqui, ó, continuando aqui, ó, a reação dos bárbaros, ó. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapasse do mar, a justiça não o deixou viver. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Você vê que eles esperavam o quê? A queda de Paulo. Eles esperavam a morte de Paulo. E assim o diabo está esperando a sua queda, que você venha negar Jesus Cristo, porque ele está te pressionando. As pessoas que estão ao teu redor, que outrora te receberam bem, hoje te criticam. Por quê? Porque eles estão esperando a sua queda. Eles estão olhando você como uma pessoa fracassada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não vai, que não corresponde ao que a sociedade tem imposto. Hoje o Senhor fala: confia na palavra, confia no Senhor, porque a palavra é muito clara, luz com trevas não combina, e hoje você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você vai fazer a diferença porque você é de Jesus Cristo. E é por isso que as pessoas estão esperando a sua queda, é por isso que o diabo usa as pessoas para te maltratar, pessoas para te julgar, mas não revida, continua firme, ora mais, jejua mais, busca mais o Senhor. Por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais você se fortalece. Mais as pessoas que estão ao seu redor vão esperar que você venha cair. Como aconteceu com o Paulo, as pessoas estavam esperando que a mão dele inchasse, que ele caísse morto por causa do veneno. Eles ficaram surpresos. Aí a glória do Senhor resplandeceu sobre ele. Como vai resplandecer na sua vida? Como já está contigo, porque Jesus é contigo. Jesus nunca vai te abandonar, põe isso no teu coração, ele nunca vai te deixar. Quando as coisas estão dando ruim para você, quando as coisas não estão, parece que as suas orações não estão chegando até o trono de Deus, então é hora de você buscar mais no Senhor, ler mais a Bíblia, olhar para você mesmo e ver aonde que você está errando, porque às vezes você continua ainda com orgulho, você continua com prepotência, dono de si, conhecedor da letra. E você não se conforma porque você conhece a palavra e a palavra não muda a tua vida. Você ora e não acontece o milagre. Então é hora de você refletir como que você está. Como que você está na presença do Senhor. Como as pessoas veem você como cristão, como cristã. Frutos você está dando, começa a se fazer uma autoanálise, porque é ali que está dentro de você o erro, porque o orgulho, a prepotência, a sabedoria humana, isto afasta nós da presença do Senhor. Agora a humildade no Senhor, o temor no Senhor, a sede de buscar a presença do Senhor, louvar o Senhor de todo o coração, dar um testemunho de vitória na presença, no nome de Jesus Cristo, é o que faz a diferença. E é o que aconteceu aqui, você vê aqui, ó. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele era um Deus. E assim as pessoas que estão ao seu redor vai começar a dizer: verdadeiramente ele é um cristão, verdadeiramente ela é uma cristã, aquela pessoa realmente ela é crente, aquela pessoa realmente acredita em Deus. Então comece a analisar, comece a ver os frutos que você está dando, comece a ver o testemunho que você está dando, que as pessoas estão vendo. Entenda algo, a nossa vida, quando entregamos para o Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ela de coração e Deus que está nos guiando, porque nós somos uma testemunha viva de Cristo e a luz do Senhor tem que brilhar em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Então vigia, olha como que você está, olha como que estão os seus pensamentos. Porque assim como Paulo mostrou que ele era um homem de Deus, um homem escolhido do Senhor Jesus Cristo,
Nem o diabo tentou com toda a sua força ali, com astúcia, colocar uma cobra para morder ele, para ser envenenado, para ele ser envergonhado. Ele não conseguiu, e assim está acontecendo na sua vida. O que se levantou não é para sua derrota, mas sim para a glória do Senhor. Seja uma doença, seja um vício, seja uma destruição, uma contenda na família, seja uma contenda no casamento, no relacionamento, não importa. Creia, busca o Senhor, arranca esse mal, usa de autoridade que você tem em nome de Jesus. Aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar e as pessoas vão mudar o pensamento que pensavam outrora de ti, mas não para a tua honra, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.